A oração é uma interrupção nos planos do diabo. Já dizia o professor Gilcléia, que me deu a matéria A Oração que Prevalece no Rema, e eu não consigo mensurar o quanto essa matéria foi importante na minha vida, é importante na minha vida, e o quanto também a oração é importante, né? A oração é um braço da fé, é a partir da oração que a gente tem comunhão com Deus, que a gente conversa, que a gente louva também. O louvor não é só músicas, né? Mas também a oração é a partir da oração que a gente dá legalidade para Deus agir na vida de outras pessoas. E existem 8 tipos de orações. Nenhuma é mais importante que a outra, mas cada uma tem uma necessidade específica que você pode usar na sua vida, inclusive para interceder por outra pessoa. E é sobre oração de intercessão que nós vamos falar hoje. E antes da gente começar de fato esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever se você ainda não é inscrito. Na verdade, quero te lembrar, porque você já sabe, só vou te lembrar. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, compartilha e comenta aí o que vocês querem ver aqui neste canal. Pra gente começar, o que é intercessão? Qual o significado de intercessão? É nada mais nada menos que você pedir, suplicar ou agir a favor de alguém por várias causas. Então, o que é a oração de intercessão? É literalmente você se colocar na brecha entre a pessoa e Deus para você pedir, para você suplicar, para você interceder na vida de uma pessoa. Assim como Jesus é o nosso intercessor no céu e o Espírito Santo é o nosso intercessor aqui na terra. Então, Sabrina, já que é para interceder por alguém, para eu pedir algo para Deus, né, por essa pessoa, me colocar ali na brecha para suplicar por algo, posso pedir para Deus mudar uma pessoa? Não vamos estar podendo. E por que não pode? A oração de intercessão, ela não vai mudar a pessoa, mas ela tem a capacidade de ajudar a pessoa a tomar uma decisão mais assertiva. E tudo isso porque existe o livre-arbítrio. A gente precisa respeitar a escolha de outras pessoas, por mais que a gente não concorde. Porque já pensou? A esposa orando, Deus muda o meu marido, e o marido, Deus muda a minha esposa, e o filho muda a minha mãe, e a mãe muda o meu filho, e aí aquela briga porque, né, vamos convencer, mas a gente quer que a pessoa seja o que a gente quer que ela seja, mas também não é por isso que você vai deixar de orar, né? Tem que sempre orar e interceder pelas pessoas. A oração de intercessão, ela disponibiliza o poder de Deus na vida daquela pessoa, mas a gente pode orar para que pessoas ungidas por Deus possam alcançar essas pessoas e ajudá-las a tomar decisões certas, abrir os olhos e para que elas se arrependam. Eu posso fazer essa oração mais de uma vez, porque também tem gente que escuta que a oração tem que ser feita só uma vez e depois, por causa das vãs repetições, né, que falam na Bíblia. Mas existem 8 tipos de oração e algumas dessas orações você vai realmente fazer uma só vez, que é no caso da oração da fé. A oração da fé você só faz uma vez e depois você agradece. Mas a oração de intercessão, ela pode sim ser feita mais de uma vez. Na verdade, ela deve ser feita até que você obtenha resposta daquilo. E eu tenho base bíblica para falar isso, porque Paulo aqui, que fez bastante oração de intercessão, né? Nas cartas dele, eu vou pegar aqui, ó, Colossenses, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Isso daqui é oração de intercessão, orando por outra pessoa por diversas causas. Então, a oração de intercessão, ela pode sim ser feita até que você obtenha a resposta. E como eu sei que deu certo, Sabrina? Por meio da fé, primeiramente, não por vãos repetição, tá? Você não vai chegar, você vai ajoelhar, vai orar, orar, orar. Daqui a pouco, o que você já até escreveu o que você tem que orar. E aí se torna vãs repetições. Mas você orar por aquilo e pela causa daquela pessoa. E assim, por exemplo, Pai, eu oro de novo por aquela pessoa, porque eu creio que o Senhor está agindo na vida daquela pessoa. Envie pessoas para alcançá-las, Pai, pessoas ungidas para Ti, para a salvação. Pai, eu oro por livramentos, oro por Tua proteção sobre aquela pessoa. Ok. E aí a resposta é paz, alegria, o refrigério. E aí a realização daquilo, ela vem depois. Então, ore até que... E é muito bom você pegar a palavra e você ler. Eu já falei isso aqui em outro vídeo. Eu acho que é esse daqui que eu vou colocar aqui na tela. Depois você dá uma olhada. E o professor Neemias ensinou isso. Sempre quando ele ia iniciar uma aula, ele pedia pra gente repetir isso daqui. Mas não adianta ser vã repetição. Você tem que repetir isso daqui com fé. Crendo que um Deus te ouve. A nossa oração, ela de fato, ela só tem poder, ela só é respondida porque tem um Deus que ouve. Então você pode orar isso daqui para aquela pessoa, se colocando, ou até para você mesmo.
Pai, eu peço que eu seja cheia do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que eu possa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E aí você pode orar para outra pessoa também, isso daqui com fé, assim como Paulo orou. Você pode pegar e você orar para isso daqui. Às vezes tem uma causa específica que você queira orar, sim, realmente, mas você pode orar, Pai, eu peço que aquela pessoa seja cheia do conhecimento da tua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que ela possa andar dignamente diante do Senhor. Enfim, Filipenses também, a maioria das vezes é sempre no primeiro capítulo, assim, né, que Paulo faz essa oração. Em João 17 também é um exemplo de oração de intercessão que o próprio Jesus fez. Cadê? Deixa eu pegar. É isso mesmo, Jesus faz uma oração pelos discípulos, é uma oração de intercessão, e aí ele também faz depois, além dos discípulos, ele faz por todos os crentes da terra, e essa oração é para você. Você pode pegar essa oração para você e você pode ler para você mesmo, você declarar a palavra. Isso é bíblico, isso tem embasamento. A Bíblia tem algumas aí, bastantes, muitos exemplos de oração de intercessão, principalmente para quem eu quero orar por aquela pessoa, mas eu não sei orar. A gente vai chegar nessa parte. E a oração, de fato, ela tem muito poder. Às vezes você já tá aí, tipo, há uns 10, 5 anos orando pela mesma coisa, pra mudar a pessoa. Mas às vezes a nossa oração, ela não é respondida porque a gente não ora de acordo com a palavra. E como eu disse, a gente não pode orar para Deus mudar aquela pessoa. Mas a nossa oração, ela dá legalidade para Deus agir, disponibiliza o poder. Inclusive, você já deve ter escutado ou lido em algum canto que a oração do justo pode muito seus efeitos. E pode mesmo, tá bom? Inclusive, podemos orar por qualquer pessoa. A pessoa pode estar em outro país e você em Chique Bahia. Em outro continente, no Japão. Vai ser ouvida a sua oração vai chegar até ela. A oração não tem fronteiras. E pode assim, orar só por uma pessoa em cada oração? Não, meu amigo, aqui não tem limites. Você pode orar por uma nação inteira na sua oração de intercessão. Você se colocar na brecha entre a pessoa e Deus. Eu vou usar aqui um exemplo. Eu sou muito usada por Deus e glória a Deus por isso. É tudo dele, por ele e pra ele. Deus me acorda às vezes para orar por crianças, em diversas situações. E aí, às vezes, Deus me mostra um continente específico, ou uma região específica a qual eu devo orar. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa que esteja ali na vida de oração, ou que ore e que saiba orar, gente. E é isso, assim, Deus usa, é Deus que usa. Me mostra e aí eu oro por aquelas crianças. Ou, às vezes, também, algo muito comum de acontecer é quando você não tem muita comunhão com uma pessoa, viu assim uma vez assim e tal, não sei o que, não conversa muito e aquela imagem da pessoa fica aparecendo na sua mente. Não é mera lembrança. Às vezes não é mera lembrança. Na maioria das vezes Deus quer que você ore por aquela pessoa. Às vezes pode até ser uma pessoa que você tem uma intriguinha ali. Não é à toa que Jesus fala para nós orar pelos nossos inimigos. Eu só tenho nós aqui. Desconsidere. Fala para nós orarmos pelos nossos inimigos. Não é Deus, obrigada por esse inimigo estar me perseguindo. Não é isso. Oração de intercessão. Igual eu usei o exemplo aqui, que a professora Gilcleia deu também isso daí na aula. Orar para que pessoas ungidas, e essa pessoa pode até ser você, alcance essa pessoa, não só com palavras, mas com atos, para que abra os olhos dessa pessoa, para que ela se arrependa, veja onde ela tá errando. Isso é uma oração de intercessão, sabe? Ore por quem te persegue, não é orar. Deus, Jesus pediu para eu orar pelo meu inimigo, ele quer me matar. Mas aí também, o perdão, vou fazer um vídeo sobre perdão, porque falta de perdão é um inimigo da fé. Inimigo da fé, e você perde muita coisa por não perdoar, por viver com aquele rancor. Às vezes Deus nem escuta a sua oração porque você não perdoou alguém. Às vezes você tá travado ali em falar em língua, já foi batizado nas águas. Mas a oração em línguas é para qualquer pessoa, é um dom do Espírito Santo para qualquer pessoa que seja batizada, que já tenha recebido Jesus. E aí você tem a oração em línguas. Não foi batizado ainda no Espírito Santo porque você não perdoou alguém, sabia disso? Aí quando você libera perdão, você fala, nossa, eu tô passada, chocada. Meu Deus.
Jesus! Às vezes é a pessoa que causou uma intriga ali, que te deixou magoado e você não quer perdoar ela. Mas perdoe mesmo sem você ter errado, vai ser bom pra você. E eu disse também que às vezes aparece a imagem de uma pessoa ali, é pra você orar, gente. Ore na hora que aparecer, agora que você já sabe. Às vezes você já orou e vai continuar aparecendo aquela pessoa. Ore de novo, oração de intercessão, feita várias vezes até que aconteça. E a resposta, paz, alegria, refrigério, e a consumação daquilo ela vem depois. O véu foi rasgado e é para todas as pessoas orar. Todas as pessoas orar. Não fique sobrecarregando o seu pastor. E foi através da obra redentiva de Jesus Cristo que as nossas orações hoje são ouvidas. E claro que se a gente orar de acordo com a palavra, de acordo com o caráter de Deus. Não adianta você orar para Deus, tirar o emprego de uma pessoa e te dar para você subir de cargo. Isso não está de acordo com o caráter de Deus. E Deus não vai responder a sua oração se não estiver de acordo com a palavra, com o caráter de Deus. E é por isso que tem que existir na nossa vida de oração um equilíbrio entre a oração e o estudo da palavra, para que a gente saiba discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas, Sabrina, se Deus é onipotente, se Deus pode tudo, por que ele não pode simplesmente mudar a pessoa? Ou por que eu preciso orar para Deus agir por intermédio da minha oração? Por que Deus precisa da gente? Porque ora. A onipotência de Deus não significa que ele pode tudo. Deus não pode tudo. A onipotência de Deus significa que Deus tem todo o poder. E por que Deus não pode tudo? Porque o tudo abrange tudo. E Deus não pode mentir. Deus não pode ir contra o caráter dele. E Deus não pode mudar o livre-arbítrio das pessoas, porque isso vem dele. Ele deu o direito de escolha para outras pessoas fazerem o que bem entendem da vida delas. É a escolha da pessoa, a gente não pode obrigar ninguém, porque Deus não obriga ninguém. E Deus não abusa do poder de autoridade que ele tem. Isso não faz parte do caráter de Deus. E Deus não é intruso. Você precisa convidar Deus para entrar na sua casa, por exemplo. Quem entra na casa sem pedir licença é o ladrão. Quem entra no corpo de uma pessoa porque ela deu uma legalidade que às vezes ela nem sabe, né? Pessoas que não aceitaram a Jesus, por exemplo, pessoas aí que estão no mundo afora e não sei o quê. Já viu muita pessoa possuída? Eu duvido que a pessoa falou, vem e me possua. Isso é um intruso. O diabo é intruso. O diabo não pede licença. E Deus e diabo não têm parte um com o outro. A gente precisa da legalidade na terra a partir da nossa oração para que Deus venha e faça. Ele faz com prontidão. Deus quer alcançar pessoas por intermédio da nossa oração. E inclusive interromper os planos do diabo na vida de certas pessoas. Às vezes o diabo tá lá tramando. Por isso que o diabo odeia tanto nós. Não sei orar. Oração é conversa. Entrega a sua oração a Deus. É com Deus que você tá falando realmente quando você ora, né? Mas às vezes eu não sei orar de maneira como convém. E realmente às vezes a gente não sabe, né? Só na oração assim da mente. E você precisa declarar, tá? Você falando aqui, ó. Não precisa, mas de forma audível para você ouvir, né? Declarar a palavra. É bom a gente falar, né? Não deixar só na mente. Pai, eu vou orar por essa pessoa em línguas, que o teu Santo Espírito me ajude, me guie nessa oração e que eu ore de maneira como convém. O Espírito Santo sabe orar de maneira como convém e ou se sabe. Ora por aquela pessoa em línguas, pronto. Ou Deus me revela o que é para eu orar por essa pessoa em nome de Jesus e Deus vai te revelar. Paulo fala, né, oro em língua, mas também oro na mente, né, do entendimento, na verdade ele fala. Oro em línguas, mas também oro no entendimento. Canto em línguas estranhas, mas também canto no entendimento. Espero ter ajudado. Deixo aqui as minhas considerações finais, igual um TCC para a professora Gilcleia. Muito obrigada por essa aula, eu já agradeci ela pessoalmente quando acabou as aulas, dei um abraço. Foi ministra na minha igreja por um tempo, por um bom tempo na verdade. Agora tá em outra cidade, mas eu fiquei muito feliz em vê-la novamente. No Rema já foi a terceira matéria que eu tive, já faz um tempinho que acabou essa terceira matéria, mas só resolvi gravar esse vídeo hoje porque também tem que estudar, não vai ficar falando qualquer coisa aqui, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, é muito bom que você faça isso porque ajuda o algoritmo a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilha e comenta aí o que vocês querem ver aqui neste canal.